Olá, amados, graça e paz. Mais um final de semana que se finaliza na perseverança, na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é somente através do autor e consumador da nossa fé. Aquele que no alto do madeiro, naquele espetáculo, ele disse: está consumado. Aquele que era, que é e que há de vir, aquele onde através dele tudo se formou, e pela submissão do coração ele herdou tudo do Pai. Herdou o poder e autoridade, os anjos sobem e descem sobre ele. Ele é aquele que dá ordem ao nosso respeito. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pelo que perseveramos segundo o seu poder e autoridade. Falamos de uma sabedoria não segundo a sabedoria deste mundo, do qual o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a imagem e a glória do Deus vivo, o qual o revela é Jesus Cristo. Muitos, assim como está escrito, temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Mas nós não somos dos traidores na fé, somos aqueles que o confessamos publicamente todos os dias e nos apresentamos com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza. Daqueles que, se tiverem de gloriar, gloriem nas fraquezas, porque quando estamos fracos aí é que somos fortes, ele nos capacita. Honra e glória pertence a ele não divide a homens, mas a um coração contrito e arrependido, ele nos compartilha da honra, da glória e da imortalidade, do qual somos cidadãos dos céus. Não amamos o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que assim procede não conhece a Deus. Ao invés de serem amoldados segundo o padrão deste mundo, sejais renovados segundo a força e o seu poder, segundo o Espírito Santo opera em nós, porque tudo ele opera, tudo ele nos capacita. Importância nenhuma o que planta como o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A ele seja toda honra e glória para todo o sempre. Seu sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdócio real e santo, o maior, do qual não se achou outro maior, abençoou o da promessa, a semente de Abraão, do qual o Emanuel, Deus é conosco, Pai de multidões, aonde todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, aonde ele está unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, como mente de Cristo, do qual Deus nos atrai até ele, enviando o seu Espírito. E nós perseveramos dia após dia, não permitimos com que roubem a nossa maior riqueza, a coroa da vida. Porque aquele que perseverar até o fim, ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. E como soldados de Cristo, as nossas armas não são terrenas, mas sim poderosas para destruir todas as fortalezas, do qual ele nos concede do seu poder e autoridade, e não são somente palavras destituídas de sabedoria, que, se colocadas na balança, não têm valor real algum. São palavras acompanhadas do manifestar de Deus, segundo Cristo opera em nós, operando os dons irrevogáveis que ele nos concede, da forma assim como de graça ele nos oferta, de graça nós ofertamos ao próximo. Está escrito: a casa do meu pai é casa de oração, não fazeis dela de casa de comércio, de covil e de salteadores. Lembrai-vos da fala de Judas, o traidor, o Iscariote, quando aquela mulher estava a ungir Jesus e gastou o perfume, trabalho de todo um ano, 300 denários, do qual ele disse: que desperdício, porque não vendíamos e doássemos aos pobres. E Jesus lhe disse: os pobres vós tenhais
sempre para fazer a boa obra, para ofertar. Mas esta fez o que até agora ninguém havia feito, não a aborreceis, né? E sabemos que a fala de Judas diante de homens até parecia ser favorável, mas aquele que sondava o intento da sua mente e do seu coração, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, sabia que ele dizia assim porque ele estava sempre a subtrair as quantias do gasofilácio. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Ele é aquele que tudo contempla, e as próprias más atitudes recaem na cabeça daqueles que perseveram segundo o interesse, daqueles que fazem da casa do Pai casa de comércio, aqueles que apacentam a si mesmo. Porque devemos fazer com zelo pelo amor, jamais por interesse, assim como ele nos amou primeiro. O amor que é diferente do mundo, o amor ágape, que é um amor sem interesse, o amor que nos constrange, o amor que tudo sofre, tudo suporta, o amor é benigno. E assim nós perseveramos dia após dia, anunciando este amor para aqueles que estão sedentos da palavra de Deus. Porque ele é aquele que diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós da minha canga, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas muitos são os que, ao invés de atrair, né, as almas até Cristo, através do bom testemunho, tem sido motivo de tropeço, motivo de escândalo, porque tem se tropeçado na verdade. A Bíblia diz que seria inevitável, mas ai daqueles por meio disso que acaba desviando um dos pequenos que creem nele. Melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles, porque devemos perseverar. Obras e fé caminham lado a lado, assim como o corpo, sem o pneuma, do qual é o fôlego de vida que ninguém é capaz de retê-lo, está morto. Assim é a fé se não persevera nas obras de justiça, porque se agora vive injustamente as suas obras de justiça, as primeiras obras não são possíveis de o justificar. Esta é a forma do ladrão de operar e enganar a muitos, o espírito mundano, o espírito do erro, como um espírito de entorpecimento, aonde aqueles que estão na incredulidade creem suas próprias mentiras, e grande é a queda e a ruína. Como ele nos ensinou por esses dias, a própria ignomínia do qual Deus permite com que o seu interior seja embrutecido, assim como o Faraó, e ele acrescentando as pragas e endurecendo o seu coração, porque a Bíblia diz que quando um pecador logo não é castigado pelos seus muitos crimes, ele acumula mais pecado ainda, mais iniquidade sobre iniquidade. E o coração embrutecido cada dia mais. Lembrai-vos do caso de Davi, que quando o homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, quando ali ele cai em pecado, né, pela concupiscência dos olhos que desceu para o coração, ele estava sem visão, né, ele estava já não tinha a visão do reino dos céus, tanto que o profeta Natã, quando exorta, ele estava normal, como se tivesse com uma consciência limpa diante de Deus. E quando Natã diz por parábolas e ele não compreende a ponto de se condenar aquele que havia feito tal atrocidade, Natã o exorta francamente e diz: este alguém é tu, Davi. E ele confessa no Salmo 51, pequei, somente contra o Senhor, contra o Senhor
porque fiz mal o que é diante dos teus olhos. Me purifica como um isopo, não me retires o teu Santo Espírito. Ele sabia o que era alguém com um espírito a atormentar, né? Assim como foi Saul, que Deus lhe retirou e permitiu um espírito da parte de Deus ao atormentar, né? Porque Deus é o Pai dos Espíritos, Ele tudo procede. Ele disse: eu formo a luz, eu formo as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Tudo está sob o seu controle. Lembrai-vos de Jó, quando ali Deus permite que ele fosse submetido à prova. Jamais diga que Deus tenta, né? Deus coloca à prova, porque somos tentados pelos maus desejos. E em Deus, ele é puro e verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, né? O adversário tentou Jó e Deus o submeteu à prova. E assim ele foi aprovado, porque ele sujeitou a Deus. A Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 22, que ele não atribuiu falta nenhuma a Deus. Ele louvou a Deus a todo momento. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Aceitei Deus na alegria, não aceitarei na tristeza, né? Em nada ele usou de retidão diante de Deus. Era reto, íntegro, sincero, temente e desviava do mal. E agora ele disse: eu conhecia superficialmente coisas maravilhosíssimas que havia ouvido falar, né? Mas agora ele havia vivido a experiência, o testemunho próprio, né? Do qual o testemunho é o que as pessoas dizem ao nosso respeito. Quando assinamos um contrato, nós, como participantes do contrato, não testemunhamos de nós mesmos, né? Chamamos outras testemunhas. Assim é o testemunho verdadeiro, né? Aquele que as pessoas estão contemplando e dizendo ao nosso respeito. Assim como ele nos diz que a água, o Espírito, né, e o sangue testemunham sobre o Espírito, que é a verdade. O Espírito testemunha sobre a água, o sangue, né? E o Espírito, que é um só. Assim como nós testemunhamos do Pai, testemunhamos do Filho, através do Espírito Santo, né? Nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, que Ele nos revelou como Pai, como Filho, e nos revela atualmente através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que opera tudo em nós. E bem-aventurado aqueles que nele creem e perseveram segundo os atos de justiça, segundo a sua equidade, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Ministro de uma nova aliança, calçando os pés na preparação do Evangelho, usando o capacete da salvação, revestindo os lombos e a cintura com a verdade, cingindo com a couraça da justiça, cingi a espada à cintura, ó herói, usai o escudo da fé, com o qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno. E em mais um dia perseverantes na fé, nos atos de justiça, porque Ele é fiel. Filhinhos, vós já sois vencedores em Cristo Jesus, vós já venceis os falsos profetas, vós já venceis os anticristo, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. E assim nós perseveramos dia após dia, com aquele que não tosqueneja, aquele que tudo executa. Agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. E assim nós perseveramos dia após dia, porque bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, né? Porque aqueles que usam da misericórdia para com o próximo, aqueles que
utilizam do amor, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Fazendo assim, acumularei brasas sobre a cabeça dos vossos inimigos. Porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Perseverai. Ele disse: quando estiver uma causa difícil entre vós, clamai por aquele que está acima de todos. Aquele que está acima de todos, a sua autoridade está superior, e ele é aquele que nos justifica, Jesus, o Filho do homem, Cristo ungido de Deus, assim como Deus o justificou. Quando ele estava no Monte de Sião, onde a Bíblia fala que ali foi um espetáculo, que ele despojou todos os principados, as potestades, os governantes, todos aqueles que amotinam em vão, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eles já estão destituídos da sua glória. Cabe a nós expulsá-los, usar do poder e da autoridade que ele nos concede para pisar em serpentes e escorpiões. E assim, quando nós perseveramos, ele tudo opera, ele tudo executa. Ele é aquele que vence todos aqueles que se opõem. Assim como Deus o justificou diante dos zombadores, daqueles que riam, a Bíblia diz que lá do alto Deus ria com desprezo daqueles que zombavam, do Filho amado. E assim nós perseveramos em mais um dia,